Eu pensei, ele nunca tem todo, né? É sempre um exercício de não ter, né? Quando você abre um códice, você pode entrar pelo meio, você pode invadir esse livro de muitas maneiras. O computador ainda está aprendendo a como fazer isso, que eu acho muito interessante, mas ainda vai ter uma maneira. Mas uma ilustração, você parte do todo para o particular, é oposto à relação. Então, assim, eu acho que quando a gente não trabalha a imagem e todos os elementos da imagem, a ilustração de um livro, a imagem de uma maneira geral, ela tem os mesmos elementos que compõem, por exemplo, um texto, e quando você analisa metáforas e como é que se chama? Os elementos, metonímias, a imagem, muitas vezes você tem um livro ilustrado como o Passeio de Rosinha, que é aquela galinha que sai e você não fala da personagem da raposa e a personagem da raposa está lá na imagem dizendo o oposto do que o texto verbal está falando. Então, assim, essa contradição, essa negação, a ilustração, ela não está ali somente para aproximar ou para tornar o texto mais interessante. Isso é horrível, né? Porque seria achar que o texto é uma coisa incompleta, exatamente. Mas a Rosinha, por exemplo, esse livro é icônico porque o texto, se a gente for ler o texto só, ele é um texto. Rosinha sai para passear, dá a volta pela fazenda e volta sã e salva para casa no fim da tarde. Tudo o que a imagem conta nega isso, né? Tem uma raposa que tenta pegar, ela cai na água e dá de cara com uma pá, e a Rosinha, ou ela não sabe disso, e é maravilhoso, né? Porque ela não sabe de todos os perigos por quais ela passa, ou ela sabe e compactua com o leitor numa ironia absolutamente sofisticada, nem Shakespeare. Não, talvez Shakespeare. O autor Machado. O autor pode ter feito dessa forma. E nós nunca saberemos. Nunca saberemos. E a Rosinha, ela sabe de tudo e ela acha que o leitor não sabe. Quer dizer, esse livro é imperdível porque assim a gente vai perceber que a ilustração ela está sempre num exercício de uma leitura paralela ou em camadas que geram essa coisa, como diz a minha amiga Junco Yokota, que coisa é essa de design, ilustração e texto verbal, que elas são separadas, mas uma vez que elas estejam unidas, elas são inseparáveis. E elas geram um tipo de leitura que um desses elementos separados não daria conta. Posso me meter assim? Pode. Segura ele um pouquinho, aí aproveita para ir contando. Já que você falou aí nessa mistura de ilustração, eu acho que você tem aí, né? Por exemplo, esse livro, ele foi escrito pelo Chao Ben-Chuan, eu ilustrei, e essa versão no Brasil, ela foi traduzida pela Ana Maria Machado. Então, uma alegria ter essa possibilidade. Mas explica, esses três ganharam o prêmio Hans Christian Andersen. Né, três premiados pelo prêmio Hans Christian Andersen, 2 escritores e um ilustrador. Então teve aí um encontro, né? aí muito especial nesse livro. Como é que ele nasce? Não, e Conta o Ming Zhou, ele foi presidente do IBE. Na época ele ainda não era. Quem era o presidente do IBE era o Reza, que é IBE? da Malásia. O que é o IBE? Explica, Beth. O IBE é a sigla de International Board on Books for Young People, existe há 70 anos, é uma organização internacional que tem 80 países hoje, que tem o ideal de levar livros para todas as crianças como direito e livros de qualidade, e que privilegia tanto o texto quanto a ilustração. Os países, eles têm representações, do Brasil é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e a gente tem a tarefa, deixa eu contar uma história bonita, porque ele é criado por uma alemã que volta à Alemanha depois da guerra com a incumbência de cuidar das crianças órfãs. E ela escolhe o caminho do livro. Né? E é assim que nasce o IBE, né? Que tem esse compromisso mundial, e cada país membro pode indicar seus candidatos a escritor ou ilustrador.
né? E é interessante que são todos voluntários, né? Os membros do júri, ninguém recebe, estou fazendo uma associação aqui com o trabalho de vocês, essa coisa ideal, né? E no Brasil é a Fundação quem indica. Dona Maria, primeiro Lígia Bojunga, ganha lá em 1982, por indicação da Fundação. A gente nunca deixou de mandar a cada 2 anos. Quem ganha depois, Ana Maria Machado, né? Em 2000 e em 2014 ganha o Roger. Né? E a gente teimou com todos eles. Lígia não foi a primeira, Ana não foi a primeira, Roger não foi a primeira, e a gente já vamos insistir. Né? E ele ganhou em 2014, e aí o Kaohsiung é o prêmio da China também, chamado assim. Então coincidiu aí, agora eu conto. Não, Ela foi importante pra gente. E é uma coisa muito bonita que a Ella Lertman fala, né, Beth? Que ela fala que ela acaba de sair da guerra, né, de origem judaica, né, Beth? É. E ela fala que a única maneira que ela encontra da promoção da paz é do conhecimento do outro através de personagens e livros. Ela fala, não existe outra maneira. E o primeiro livro que ela traduz na Alemanha é aquele espanhol, Toro Ferdinando. o Toro Toro Ferdinando, Ferdinando, que ele tem da uma paz. mensagem de paz, que ele é censurado em 1930 e pouco, e ela traduz, é o primeiro, aqui, nossa, que arrasaram todos os livros na Alemanha que não tinham nenhum discurso nazista, eles destruíram. Então ela chega numa Alemanha sem nenhum livro infantil. Então ela pede os livros para construir uma ponte para a paz pelos livros infantis. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Conta sua, Não, e aí um pedacinho da sua ponte. O Reza era presidente do IB, e aí eles resolvem fazer uma série de livros exatamente com essa O filosofia Reds era da Malásia. da Malásia. E do IB da Malásia. Mas foi presidente do IB também, né? Do IB também. E aí ele fala assim, vamos trabalhar exatamente com isso, assim, um escritor, uma escritora de um lugar e de outro lugar o mais longe possível, no outro lado do mundo. E aí começaram com, eu acho que é Brasil Estela, né? E aí eu achei muito lindo o texto. É a primeira experiência? Ah? A primeira experiência? Essa é a primeira experiência nesse sentido? Não, teve outras, mas essa foi uma... Dentro de... eles queriam... E aí é engraçado porque eles falam que nem o Chao Wen-Chuan, nem eu na época, nenhum dos dois tinha ganho o prêmio. Então eles disseram que o livro deu sorte. A Ana Maria já tinha recebido, mas ela traduziu depois, né? E esse é o único livro, já era o único com 2. Agora com 3 não tem um livro com 3. Hans Christian. E aí, o que acontece? O Chao Wen-Chuan é uma pessoa que eu já amei a história da Pena. Ela me lembrava muito da história do Patinho Feio, mas de uma outra maneira, com toda essa engraçado que eu falei para eles, assim, engraçado, o livro desde criança me aproximou dessa China lá no outro lado do mundo, mas eu via aqueles pescadores com aqueles cormorões que pegavam os peixes para eles tiravam um tanto, porque o cormorão, se deixar, ele engole um peixe atrás do outro. Então era uma relação em que as pessoas podem inclusive falar assim, nossa, mas estão se aproveitando do cormorão para tirar o pescador, para tirar os peixes da goela dele. Mas na verdade era uma relação entre animal e homem, uma relação entre personagens, e que para mim sempre foi muito interessante. Eu falei assim, se eu posso ver isso num livro do outro lado do mundo, e depois isso acontece muito também, eu acho que quando eles quiseram fazer livros, quando eles quiseram fazer o Meninos do Mangue, eu falava, vocês têm certeza que vocês querem fazer esse livro? Porque isso é uma coisa específica do Brasil. Tudo bem que na China tem mangue também, em outros lugares do mundo tem mangue. Eles falaram, não, o mundo é pequeno, eles falaram, né? Assim, tudo nos interessa. Aí Tony e eu, né? Porque eu estava acostumado com um discurso eurocêntrico. Não, a França não vai querer fazer um livro sobre isso, porque, gente, né? Se todos nós podemos nos interessar por todos os lugares do mundo, ainda mais nesse mundo cada vez mais fechado, mais próximo, né?
Então é complicado. E aí o Chao Ben-Chuan começa a falar dessa pena, e de uma maneira muito... Ele era professor, de muitas maneiras, quem escreveu a história, para mim, como ilustrador e como designer, me interessa como personagem, né? E aí, ele sendo professor de filosofia, eu comecei a ouvir o Chao Ben-Chuan falando. Ele é professor de filosofia do curso de letras da Universidade de Pequim. Mas aí eu ouço ele falando, mas a minha maneira de fazer filosofia é com esse objeto mais filosófico que existe para mim, que é o livro para crianças. Aí eu falei, atenção nisso, né? Falou uma coisa aí que agora nunca mais eu vou esquecer. E aí quando ele falou isso, eu falei, então eu tenho que colocar a trajetória do Chao Ben-Chuan nesse livro em que ele não fala disso, né? Então ele vai falar de uma pena que está jogada e que um menino e uma menina veem essa pena. E às vezes o ilustrador, para mim ele tem que se... Ele é totalmente livre, mas às vezes, né, eu falei, eu tô com uma preguiça de desenhar essas crianças. Por que essa preguiça? E eu falei, vamos prestar atenção na preguiça também, né? A preguiça também é um afeto. Porque qualquer criança que lê esse livro é essas crianças. E é muito mais que isso. Então, claro, não vou desenhar essas crianças. Mas essa pena que está jogada há muito tempo e a chuva já caiu em cima dela, ela já se desfez, essa pena ela vai ser feita no livro de maneira que ela, um lado seja fixo e o outro lado mude. E aí essa digital no design, ela ficou um pouco Heráclito e Parmênides, né? Que eu lembro dele falando da filosofia grega e tal, e dos pré-socráticos. Então, tudo flui, mas tudo também se mantém. Então, essa pena, ela passava a ser essa digital, e as aves iam passando por ela, todas passando por ela, um pouco esse exercício, né? Por exemplo, eu estava falando de que alguns elementos gráficos, eles são como elementos da análise do texto verbal, linguísticos, elementos, né? A direção, né? Você vê um desenho que tem todo, ele se projeta quase como se fossem partículas que fogem do papel e que vão no sentido da leitura, mas que fogem do leitor, e elas todas passam pela pena, mas elas todas ignoram a pena, né? Assim, devir, assim. Exatamente. Ao mesmo tempo você vai trabalhar com essa pena abandonada, que automaticamente ela se transfigura na criança, né? A criança vê, mas a criança é a pena também, sei lá. Aí isso começou a acontecer. E isso tudo eu vou fazendo a boneca do livro, né? Que é esse esboço. Eu sempre, se vocês olharem a boneca do livro, é muito parecida com isso. Eu colei papel colorido. Esse livro, ele já é um livro que vai, na medida do possível, eu vou tentar fazer muito próximo com essa boneca. Que faço assim, faço a capa, colo e tal. E aí começam a entrar os elementos. E aí eu falei assim, mas eu preciso... Eles tiveram todo esse trabalho de unir Brasil e China, então a minha maneira de dizer, no outro livro eu vou para o biombo, nessa é a cerâmica. Então a cerâmica, ela, né, o Martim Pescador está aqui com esses vários peixinhos, quase que são peixes, mas eles quase que são uma projeção de um peixe nesses potes. Nada disso está escrito aqui. Esse é um elemento poético de uma outra camada de leitura do texto, que aqui trabalha a seriação. É diferente daquela outra seriação, que é uma seriação que puxa para lá. Aqui ela é toda estática, e essa personagem do Martim Pescador quebra esse movimento. Ele aqui está falando do Martim Pescador, está numa floresta e vê o peixe na água. Eu não preciso estar preso a isso, né? Entra aquele elemento, lembra? Estava falando aqui agora de que a cerâmica do Brasil talvez seja mais ancestral que a da China, mas eu lembro lá em Bangkok que foi a cerâmica multiplicada, ela era também um livro, páginas de um livro que podem ser lidos num museu, né? Engraçado que os chineses gostam dessa ilustração aqui. Eu acho que eles veem a bandeira da China. Ai, a bandeira da China. Aí eu falei, gente, eu não... né? E aí o cuco, de novo, aí ele vai... a pena vai perguntar para vários pássaros, mas eu pertenço a você?
olha que elemento, né? Assim, é tão bonito isso, essa pergunta repetida. Eu falei, pô, é um exercício filosófico. Na Borboleta Limão, que é o outro livro, ele acontece de outras maneiras, é um livro muito mais branco. E aí, de novo, a cerâmica, ela vai entrando, a garça que pega na pena. Você é interessante, mas você não pertence a mim, os gansos que passam e nem veem a pena. E depois esse vaso, né? Já com alguns elementos, essas nuvens que são bem dinastia Ming, Tang, e aí eles se transformam de gansos em si para gansos desenhados na porcelana. E aí evidente, né, o pavão que passa e fala assim, gente, é claro que eu não pertenço a você, né, por mais que tenha penas de todos os estilos, mas ele passa por trás dos vasos, né? Então, até que finalmente ele pergunta pra Pega, pro Cisne, pro Pato e pra Ave Lira, e aí eles não precisam estar mais nesse movimento, é muito da música isso também, né? O livro, o Odilon gosta muito de falar que o livro ele é uma trajetória, ele é um tempo. Eu e o Odilon é muito engraçado, porque muitas vezes a gente discorda muito, mas eu falei para ele, Odilon, você é a pessoa que eu mais amo discordar, porque é sempre uma conversa tão boa e a gente nem discorda mais. Eu falei, tá muito chato isso. Porque antigamente ele falou, não, Roger, não é isso. Aí, mas ele... Só em Tebada de João Moraes é um ilustrador Maravilhoso. E ele faz muitas bonecas de livro. E esse conceito dele de que o livro é um tempo é muito bonito, porque ele vai trabalhar o espaço-tempo dentro do livro. E aí quando eu vejo, eu estou vendo assim, gente, aqui é o Odilon, né? Ele é um grande, maravilhoso amigo, ele é um grande pesquisador, né? É uma pessoa muito fantástica. Que vai ser membro do júri da Bienal de Bratislava. Maravilhosa. Ele é impressionante. E aí, finalmente, esse não é bem um pardal, é um tipo de... deixa eu ver como é que a Ana traduziu a cotovia. É uma cotovia, eu lembro que ela tem um certo topete, e quando ele encontra a cotovia, que é um dos menores pássaros, ele fala, olha, você não pertence a mim, mas eu posso te levar mais lá para cima. Eu não posso dar spoiler também, né? E aí, bom, vai acontecer uma coisa que te força, talvez, mas claro, cada um faz o que quiser, a finalmente abrir essa, e a pena que ela se desloca dessa maneira. Eu não vou dizer o que acontece depois. Mas o tempo todo era um exercício, e ficou muito claro para mim que essas aves não admitiriam um fundo, uma paisagem, né? Muitas vezes o fundo, para mim, ela vai se transformar. Tem um livro lindíssimo, João e Maria, do Matotti, que é um ilustrador que eu amo, em que ele cria ilustrações maiores que ele, e o João e Maria quase que somem numa floresta gestual que ele cria, em que evidentemente ficou claro, eu vi a ilustração dele e falei, gente, ele deve ter suado muito para chegar à conclusão de que o personagem mais importante do João e Maria é a floresta, né? E esse elemento humano, isso é que é incrível da ilustração, né? De você visitar tantas vezes um clássico, obrigado, até que você descubra um elemento novo, porque realmente aquilo um dia não foi um clássico, né? Mas ele continua lançando essas perspectivas. No Borboleta Limão, em que vem uma outra... Ele vai trabalhar com a ideia da metamorfose, não de uma lagarta que se transforma em borboleta, mas de uma borboleta que se transforma em uma outra coisa. Tem um elemento surpresa também, e eu aí trabalho com o branco, o preto e o verde cítrico e o amarelo cítrico. São essas 4 cores. Um livro, ele falou, é o livro mais caro da China. Porque acabou que tudo que eu fui colocando na boneca, eles fizeram. Então você tem uma sobrecapa com um acetato transparente com borboletas, né? Aquela coisa das borboletas do Rio que ficam
que as pessoas pegam as morfos, que são as borboletas, aquele azul mais lindo, e botam ali no... Enfim, é uma maneira de... Mas é uma maneira de contemplar a beleza. É brega, mas principalmente é dolorido para a borboleta. Bom, a borboleta uma hora morre, né? Não dura muito. Espero que eles esperem ela morrer para botar ali. Então, assim, quando você tira as borboletas que estão aplicadas nessa imagem, elas deixam uma sombra por cima desse livro muito branco, né? Dessa capa branca. E aqui o livro ele é um leporello, ele é um livro acordeon, em que no canto do meio eu recortei uma borboleta em formas diferentes, como no griso, né? E ele vai mudando, e nesse meio você vê a borboleta dentro, uma dentro da outra, com formas diferentes. E aí é engraçado, porque eu não podia imaginar isso, por isso que tem que fazer a boneca do livro, né? Que quando você vira o livro, essa borboleta que está no meio vai para o canto. Então eu lembro que na China eu falei assim, então, no outro livro, a porcelana chinesa me interessou como um elemento livro, né? Um suporte também para a ilustração. Nossa, né? Você fica andando, vendo aquilo e você fala, tudo isso é livro, né? É leitura, ser leitor. E aí eu falei, aqui não, aqui é o biombo, aqui é o... E aí eu não sabia falar em inglês biombo, eu falava wall divider, accordion book. Ninguém me entendia nada, meu Deus. E o Volney estava do meu lado, meu marido. Aí a gente falando e todo mundo muito interessado. E eu falando de como que toda vez que a gente via um biombo, era um livro, sem dúvida. Você ficava assim, há quantos mil anos alguém pintou isso aqui e continua ali, né? A dor daquele traço continua ali. Alguém que, né, suou para fazer aquilo e continua ali. É uma máquina do tempo, vai ser sempre. E aí eu falei, como é que eu vou dizer biombo em chinês? Ele, biombo, ó. Ficou claro que a palavra biombo em português vem de biombo. É que nem o Li Sheng, que eu falei que é Li Sheng, né, o inventor do tipo móvel no mundo. E aí, biombo. Então, biombo. Nossa, biombo. E aí, agora, aí eles entenderam tudo. Porque eles estavam assim, aí caiu a ficha toda, né? Porque, na verdade, eles inventaram mesmo o livro, né? Eles inventaram o livro como a gente conhece. Eu queria te fazer uma pergunta aí, pegando um pouco do que você fala desse livro e outras coisas que você falou hoje. Porque assim, você falou hoje, eu já vi você falar outra vez, essa experiência de Brasília é muito marcante na sua vida, na sua formação como artista, né? Assim, um certo olhar modernista para o mundo, né? Um olhar de pegar o que está na tradição e torcer. E é um olhar de Brasil, né? Porque para essa Brasília moderna, que já existia lá, como a gente falou, milenar, mas essa Brasília moderna foi feita por pessoas do Brasil todo, homens e mulheres, né? Que tentaram colocar ali toda essa produção. Você vê que é a cara do que está se fazendo no Brasil todo, no Nordeste, no Rio, em São Paulo. Mas esse fazer coletivo aí da cidade, eu fiquei pensando no Meninos do Mangue, em que você traz muitas referências modernistas, né? João Cabral, José de Castro, tem outras referências lá das receitas, né, que lembram um pouco de Jorge Amado. Você traz muitas referências ali de um Brasil modernista, mas você faz como eles fizeram com a tradição, você faz uma outra coisa, você não faz um reconto, né? A gente pode até pensar num reconto, mas num reconto radical, no sentido de que está ali tentando fazer outra coisa, não contar aquela história de outra forma, mas tentando usar aquilo para fazer de outra forma, que é mais ou menos o que o Guimarães faz lá com Fita Verde no Cabelo, que você ilustrou. Eu lembrei dessa coincidência. E aí eu fico pensando assim, vendo os seus livros, que isso é uma certa constante na sua obra, né? Mesmo quando você trata da tradição, exclusivamente da tradição, lá naqueles livros de Pirenópolis, das festas, das carrancas. E eu queria entender
assim, que isso não é tão comum na literatura infantil. A literatura infantil, ela traz muito a tradição, ela reconta, mas não é tão comum esse trabalho eu não estou sabendo, de problematizar o que está contando, o que está recontando, que você faz. Eu queria te ouvir Nossa, um pouco eu entendi sobre isso. perfeitamente, achei maravilhosa, né? Luciana é maravilhosa. Eu acho que, por exemplo, é claro que eu estava muito influenciado por essas pessoas mesmo. A minha tia, por exemplo, Cantídia, ela tinha esses livros ilustrados, muitos deles autografados por essas pessoas. Ela era amiga de muitas dessas pessoas, né? E aí você vai pegando um livro da Cantídia, aí você vê tá um autógrafo do Jorge Amado para Cantídia, não sei o que lá, e aquilo ficava muito emocionado com aquilo. E porque realmente, quando a gente pensa no movimento moderno no Brasil, e você falou dos Meninos do Mangue, os Meninos do Mangue, eles são casas possíveis sobre pilotis. E o piloti é o conceito do moderno no Brasil, né? Que eles não gostam de chamar de modernismo, eles gostam de chamar de movimento moderno. E o próprio essa galera, muita gente do Nordeste, né? Que estava pensando uma maneira de espacializar um pensamento. Eu acho que essa geração é uma geração que desenha o pensamento. E isso é uma coisa que a gente pode desenhar com o computador o pensamento, mas eu acho que é uma coisa importante de resgatar para desaparecidos, né? Mas de recuperar. Porque existe uma coisa do pensamento visual que passa. A Beth sempre me inspira muito a fazer coisas. Eu lembro que uma vez ela me falou também, me pediu para eu fazer uma fala sobre a filosofia, porque também Marina Colasanti falou nisso, a filosofia da ilustração. E aí estava vendo em vários casos em que uma ideia ela muda por causa da planificação da ideia, né? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci é fantástico, mas na verdade quando ele desenha um Homem Vitruviano, ele se filia a todo um pensamento que graficamente se modificou até chegar ali. Não necessariamente chegou na melhor forma ali. O Mariano de Tácula desenhou um homem vitruviano e morreu quando Leonardo nasceu. Protágoras já falava desse homem que era a medida de todas as coisas. E esse conceito de Vitrúvio de Polião era romano. Então assim, só nesse caso inscrito na Europa, que se a gente for ver vai puxar lá para a Índia e tudo mais, né? Porque Pitágoras, não Protágoras, né? Pitágoras viajou o mundo todo, foi para a Índia, né? Foi para o norte da África. E então o que você vê é que em determinado momento esse conceito usa um desenho de ser humano para poder fazer com que essa ideia seja muito mais potente, porque ela também envolve um pensamento gráfico. E é diferente de ter só um conceito, né? E a gente falou muito do Niemeyer, falou muito do Atos, do Burle Marx. A Maria Martins Maria Martins, ela é, para mim, a artista mais importante do Brasil, é a Maria Martins, artista visual. Um pouco do que ela falou tem a ver com a forma que você vê a infância também, né, Roger? Quer dizer, quando você diz que a literatura infantil, na sua maioria, não trata essas temáticas dessa maneira, eu acho que alguns autores têm um respeito e consideram a infância um momento que você não faz uma coisa de qualquer jeito, você não faz uma coisa simples. A infância é como uma potência de criação. E um momento que você tem que respeitar e trabalhar e elaborar, você não tem que diminuir. O Rui de Oliveira fala isso muito. É mais difícil para a criança, né? É evidente que é mais difícil. Porque para adulto, você está conversando com adulto. E quando você vai conversar com a criança e fazer para a criança, você faz pensando na criança, você já não está fazendo para a criança, né? É uma coisa muito difícil, porque você vai trabalhar com um ser plenamente criativo, plenamente poético,
né? Tanto que muitos artistas vão tentar dialogar com essa criança e não conseguindo, vão fazer uma outra coisa maravilhosa, mas que jamais é voltar a ser criança, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, ai, quando eu faço, eu volto a ser criança. Nossa, eu acho que essa imagem é mais assustadora. Mas eu ia falar exatamente isso, assim, vou puxar um clichê aqui, mas o que eu acho que tem tudo a ver. É claro que você não volta a ser criança, mas você tem que acessar uma criança lá dentro de você, ou não? Mas essa criança não foi desligada, né? Não foi que você consegue acessar. Se eu pergunto para você, você lembra exatamente quando você deixou de ser criança e passou a ser... Você lembra, fora alguma coisa traumática, você lembra em que momento você deixou de ser criança e passou a ser adulta? Não deixei. Chegou ainda não. Chegou não. Quase lá. Chegou não, deu cedo. Não, às vezes eu pergunto isso, porque nunca é um evento só, né? Assim, talvez, né? E é muito difícil de lembrar. Eu lembro, por exemplo, que eu teve uma época em que eu falei assim, gente, eu não gosto de coisas que eu tô começando a não gostar de coisas que eu gostava. Isso foi a coisa mais parecida com entrar nesse caminho, mas eu acho que assim, a gente não sabe essa região, né? A gente não sabe onde é. Muito de bicho boi. Você gostava muito de peixe boi? Se for pelo lado da literatura, e a gente vê se repetir aqui, né, pode ser também clichê, lugar comum, todos nós começamos, eu vejo nos demais, começamos pelos quadrinhos, né? Os quadrinhos foram extremamente importantes, não só para mim, para toda. A gente ia às bancas de jornal, a gente não ia à biblioteca, a gente não ia à livraria, mas a gente buscava nas bancas. E isso tem tudo a ver. A gente tinha livro na banca de jornal também, né? Tinha, mas a gente não comprava. A gente comprava todas as coleções de nossos heróis preferidos. Ele mantinha aquelas coleções em casas enormes. Então, esse é o começo de cada um. Acho que a gente não deixou de ser criança porque viemos daí, da literatura, dos quadrinhos, é lugar comum, e pelo menos eu acho, da minha geração, um pouco mais nova que eu, e vieram para os livros depois. Né? Mas nunca abandonamos os quadrinhos, eu não compro mais quadrinhos, não vejo. Mas tem uma grata satisfação dessa lembrança. Mas é interessante você falar isso, porque por acaso eu estou até na bolsa com um quadrinho. Enfim, é muito significativo para mim, que foi presenteado com um menino que eu gosto muito, conheci recentemente, mas eu não canto, e o livro sai em 1984 em quadrinhos. Aí eu falei, pô, eu devia ter recebido esse livro quando era garoto, que eu tive que pegar o outro lá, que é aquela coisa que eu falei inicialmente, o livro tem que estar lá. A gente às vezes, pô, não está difícil, aí bota lá, aí depois pega de novo e vai. Enfim, isso são as coisas que a gente faz. A gente nunca deixou de ser criança, gente. E o quadrinho é lido muito claramente. O Brasil tem grandes quadrinistas paralelos. Porque se a gente não consegue acessar essa coisa, essa porção de criança, você não consegue falar com criança, você não consegue. Assim, no dia a dia, assim, eu reparo que quando eu estou me relacionando com criança, como é que hoje veio um menino aqui, sentou aqui, pegou um livro, né, e curtiu e ficou, você quer que ele pediu para ler, mas ele ficou olhando. É assim, eu só consigo que eles me relacionar com eles quando eu me despojo, não sei nem se existe essa palavra, desse adulto chato, que às vezes é um adulto chato, desse adulto que quer ensinar. Olha que eu vou te ensinar, olha que livro mais legal, porque olha, não. É só quando eu sento ali, mas aí é diferente, ele trazer é diferente de voltar a ser criança, né? É ir para um outro lugar. Não é voltar a ser criança, mas não é voltar a ser criança, não é eu voltar a ser criança, mas eu estou acessando alguma coisa, estou acessando alguma coisa infantil ali que está em mim, não sei, não. Podemos pensar a respeito disso, até porque, olha, essa é uma boa questão. Não, mas a nossa próxima, porque essa nossa conversa foi muito bacana. Eu acho que todo mundo gostou bastante. Posso fazer só um comentário sobre isso? Comentário. Eu estou ouvindo isso ela falar, eu acho que ela tem razão e o Roger tem razão, mas eu acho que o Roger tem uma literatura que eu acho que você tem um processo de criação muito consciente.
assim, você sabe o que você está fazendo, você acha que você persegue aquilo. Então, por isso que talvez você está falando assim, não volta a ser criança, né? Você é um artista ali, você está trabalhando ali. E eu entendo quando ela está falando de acessar uma emoção de criança, que não é ser criança, mas é o que a gente definiu como infância, E né? porque não é um voltar, né? Não é porque se, porque você se já fosse tem, voltar, né? seria uma evolução ser adulto. Quando muitas vezes é com a criança que a gente vai chegar a outro lugar, né? Porque é plenamente poético, é aquele que cria, diferente do infante, que é aquele que não tem direito à fala, né? A criança é aquela que cria. Na língua portuguesa isso é muito lindo, né? E tem uma coisa muito interessante que eu acho da Rosiana Murray. Ela disse que uma vez ela foi falar com pessoas pessoas consideradas loucas, né, numa instituição, e ela foi falar de poesia. E quando ela estava saindo, uma pessoa chegou, acho que também valeria um pouco para a criança. Quando ela estava saindo, uma delas puxou ela e falou assim: você é uma das nossas também, né? Aí eu falei, cara, Rosiana, nem que você ganhasse um Nobel é melhor. Não tem coisa melhor. Né? Porque ela não é? Eu acho que a gente lendo Dostoiévski, né? Quando o Alyosha, do Dostoiévski, e o Idiota, as crianças é a grande ligação dele. Exato. No Erasmo de Roterdã também, né? Que ele vai falar que os velhos e as crianças, né? Porque que eles são tão ligados, né? E o tempo todo ele não está falando de uma loucura que é oposta à sabedoria, mas que é oposta à prudência. Exato. E aí ele fala de que por que se dão tão bem, né? Eu li o Elogio à Loucura por sua causa, é incrível. Mas é muito legal quando ele fala incrível, isso, que dá um medo, né? Porque ela começa falando dela, a loucura. Mas quando você vê que ela está falando da gente, né? Eu queria aproveitar uma coisa assim, que a conversa está muito boa, e já deixar aqui registrado, porque estão pedindo ali, para a gente ter uma nova conversa com você. Tá ótimo. E é uma coisa que a gente queria muito, é que você falasse do Carmim. Esse outro lado do Roger, que além de leitor, autoescritor, ilustrador, conta pra gente esse teu dramaturgo. Menino curioso, viajante, conta pra gente. Quando eu vim pro Rio, sair de Brasília para vir pro Rio, eu já comecei a fazer os primeiros livros e as primeiras peças, né? Então assim, eu fiz muito teatro aqui no Rio de Janeiro, essa é a 11ª e essa é a 2ª que eu fiz em Brasília, mas ela está muito ligada ao Rio de Janeiro, porque o carmim, e é muito interessante, né? Porque o carmim é o pigmento vermelho. A cor sempre vai ser muito importante para mim, porque a cor é um elemento do presente, né? Na literatura também, como na vida, a depressão ela está muito ligada ao passado, e muitas vezes as pessoas vão falar das memórias no livro, né? E é engraçado, muitas vezes para a criança, é muito comum que as pessoas falem das memórias num fim de vida para as crianças, e muitas vezes as crianças elas vão tentar decifrar essas memórias. Isso acontece muito, né? Isso é uma coisa para se falar também numa outra. E no futuro, muito a ansiedade também, a gente vai trabalhar aí. A gente falou o tempo todo aqui de utopias, e será que ainda é a hora de fazer? Não sei, talvez sim, né? Mas a cor é um elemento, e todos os elementos que compõem o livro, para mim, são personagens. A cor é um elemento do presente, né? Quando uma criança vê uma cor, o adulto também, aí não tem diferença nenhuma, né, gente? Um adulto ou uma criança vendo uma tela, um grande azul do Yves Klein, ela fala, poxa, esse azul, você tem que sentir o azul, né? Quando a gente vê um vermelho, um marrom do Vale de Jequitinhonha, chapado na parede, é a tua relação com aquele vermelho. Se eu falar vermelho, cada um pensa um vermelho que, se a gente colocar no papel, não vai dar um vermelho igual ao outro. É sempre uma experiência de vermelho que está no passado ou no futuro ou no conceito de vermelho, mas a minha relação com aquele vermelho é presencial, sobre esse efeito de luz a essa hora, e me afeta de uma determinada maneira,
E é por isso Depois de todas essas emoções. o carmim, Pois é. o carmim é um vermelho extraído do verme, não é um verme, é uma cochonilha, né? Mexicana. E é engraçado que na língua portuguesa vermelho vem de verme esmagar. E o carmim é também, desde o início, desde o Egito, a gente estava falando do Egito, desde o Egito a possibilidade de uma pessoa ser outra no teatro, desse limite entre o masculino e o feminino, não ligado ao gênero, associado à cor. Mas aí aconteceu que eu fiquei sabendo eu já há muito tempo ouvia falar de uma história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com o Lamartine Babo, que fez 1 milhão de músicas em todos os ritmos, de todas as maneiras, um criador de personagens e um cronista que foi o rei do carnaval do Brasil, da Praça Tiradentes. E aí ele começa a receber as cartas de uma moça chamada Nair de Oliveira Pimenta, e essa moça se corresponde, as cartas ainda existem, tem que fazer um livro com essas cartas, que são lindíssimas, as cartas dele para essa moça, e ele escreve verso, ela responde verso, ele cita filosofia, ela responde filosofia. Ele era muito, ele nasceu em 1904, na Teófilo Otoni. Ele dizia uma rua muito estreita e mal acabada como eu mesmo, e que não é, né, é uma rua linda, mas ele realmente era muito mal acabado. E aí ela pede uma foto e ele fala: meu Deus, eu sou a síntese do feio. Mas ele manda um retratinho para ela lá em Boa Esperança, ela é de Boa Esperança. Passa um tempo, depois de 1 ano e meio, ela fala: eu tenho que me casar, vou para São Paulo, não posso mais me corresponder com você. E aí, poxa, né? Passa um tempo, passa bastante tempo, acontecia de chegarem as cartas, né? Ele estava no auge. Aí chegou uma carta da mesma cidade, Boa Esperança, só que agora um maestro, dentista, que é o Carlos Neto, convidando ele para se apresentar lá em Boa Esperança. Naquela época não era fácil chegar em Boa Esperança, mais ou menos como uma Madonna ir para o Afeganistão, né? Então ele pega 2 trens com um secretário particular, que é o Francisquinho. Tudo isso aconteceu, né? E ele depois ainda tem um caminhão, e finalmente o Carlos vai pegar ele de automóvel. Ele chega na cidade e fica encantado com aquela cidade de Minas Gerais, Boa Esperança, e aí ele se sente em casa, uma afinidade profunda com o Carlos, com a família do Carlos. É recebido num hotel que é da família do Carlos, vai conhecendo aquele pessoal todo. Eles têm uma orquestra que é o Bando dos Tangarás, fazem uma grande festa, e ele começa a perguntar para todo mundo: você não conheceria uma moça chamada de Nair de Oliveira Pimenta? Ninguém conhece. Ninguém. Passa um tempo, e aí finalmente ele pergunta para uma pessoa, depois de muito tempo, uma moça, e ela fala: eu conheço uma moça de 6 anos de idade, é a sobrinha do Carlos. Aí ele vai conversar com o Carlos: que história é essa, Carlos? Eu escrevi as cartas, o Carlos disse, né? Porque eu coleciono. Ele escreveu. Ele escreveu. Não existia. Não, ele era o Nair. Eu coleciono fotos de personalidades. E aí vai mostrar o quarto das fotos que tem, né? Eu fui ver isso tudo. Tem esse quarto das fotos, está lá as irmãs pagãs, estão radialistas, pessoas, né? Aracide Almeida, Aracide Cortes. E aí tem a foto dele até lá, né, autografada. E aí o Lamartine, em vez de ficar pau da vida com aquilo, acha maravilhoso que ele mesmo tenha virado um personagem da revista, né? Porque as pessoas iam assistir o E a teatro música de tem a ver com essa história? Pois é, aí ele cria... Não, ainda tem mais uma coisa. A cidade inteira compactuava com isso. E o carteiro já gritava: chegou a carta do Lamartine, então vamos ler à noite, juntos. Era um dogville. Então ele queria Eles iam juntos. foto. Ele Hã? queria era foto. E queria manter o contato. Mas aí ele fala: gente, mas eu não posso mais. Ele continuar com isso. E o pessoal fala: não, continue. Ele tá se apaixonando por Qualquer mim. coisa, está se apaixonando, está apaixonado por, né? Não, as pessoas sabem de coro. A sua cartinha azul, não sei o que lá. As pessoas sabem de cor. Chegou carta para o Lamartine, todos se reuniam. O evento Existe da ainda cidade. hoje esse clube dorense, no ver mesmo qual é lugar a onde ele letra foi que homenageado, ele estava lá. E É, aí Serra da ele Boa fica Esperança, lá, né? gente, tem fotos maravilhosas, ele com o povo na cidade.
E aí ele chama das 22 saudades. As cartas do Lamartine e do Carlos são lindíssimas. Um dia tem que fazer uma exposição ainda. Eu estava falando com a Graça, lá, Graça, a gente ia para lá para Goiânia, a Graça, eu falei, Graça, vamos aproveitar, fazer uma exposição de cartas. Eu falo com o pessoal de Boa Esperança, eles mandam para cá. A família do Lamartine, então todo mundo. Né? E porque as cartas são muito lindas, muito lindas. É assim, grande parte da história, eu pego simplesmente a carta e boto lá. E quando ele vai embora, bom, aí que acontece? Ele começa a escrever o Serra da Boa Esperança, que é o samba-canção mais bonito da história. E aí depois de você ouvir, é emocionante dessa hora na peça, porque você ouve o Serra da Boa Esperança depois de ver tudo isso. E a relação deles com essa serra parto deixando, levo na minha cantiga a imagem da serra, sei que Jesus não castiga o poeta que erra. Nós os poetas erramos porque rimamos também os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem, né? Quando ele está falando dessa serra, ele está falando desse amor, né? Claro. Absurdo. E ele, quando ele chega no Rio, ele fala, tudo é saudade de Carlos. Ele escreve para Carlos isso. Tudo é saudade de Carlos. A nossa Bahia, encontrei a nossa Bahia um pouco pesarosa. Chove torrencialmente. Então, assim, é muito linda a maneira como ele descreve o Rio, e ele vai falar das 22 saudades. A tia do Carlos, que é a dona da pensão, fala, eu sou a saudade do número, sei lá, eu não falo. Então, como é que ele se liga a essa cidade, né? E aí o Carmim é a 11ª peça, que aí foi um musical que envolveu 10 pessoas em cena, mas muita gente, né? Mais de 50 pessoas. Os arranjos originais do Tibor Fittel e 4 instrumentistas maravilhosos e maravilhosas, a Fernanda Vitória, a Renata Menezes, o Vitor Angelés, que é um dos maiores bandolinistas do Brasil, e o Zé Krishna. São todos maravilhosos, um elenco fantástico, e foi muito legal, né? Levar. E agora, além do Carmim, que conta essa história, a gente está fazendo o Carmim Canta Lamartine, que a gente faz as mesmas músicas, mas aí a gente vai falando, é uma aula espetáculo com a galera toda, falando desse teatro de revista no Rio, que era incrível, né, gente? Porque as pessoas saíam para ver o teatro de revista, era teatro de revista porque elas viam opereta, elas viam propaganda de tudo, ao mesmo tempo tinha notícia da guerra, notícia do mundo e música sobre, quer dizer... Por isso de revista. Por isso que o teatro é de revista. Porque é exatamente o gênero que vai misturar a ficção, o musical, ou não ficção, a mistura dos dois, né? Uma certa crônica. É fantástico, né? Assim. E aí, falando do pesquisador, né, quantos anos você estava com isso guardado? Como é que começa? Foi muito tempo. Muito tempo. Tudo dele é muito tempo. Não, eu lembro da primeira vez que eu ouvi... É questão do tempo, né? Uma outra relação. A primeira vez que eu ouvi essa história foi o Eduardo Duzek, aqui no Circo Voador. Eu estava chegando e eu fiquei tão emocionado, e ele toca lindamente a Serra da Boa Esperança. Só que aí ele contou a história do meio para o fim. Um homem que se fez de uma moça eu falei, não, peraí, maravilhoso como ele contou, ele toca lindamente, mas um dia tem que ter essa surpresa, né? Tem que ter, porque assim, não importa onde a gente conta essa história, as pessoas estão nos... Você achou a letra? Ela veio, a gente foi... Você não quer recitar a letra? Ele falou certinho, sem vergonha. Mas essa é um pedaço só que ele falou. traz algumas coisas assim da tenho que ir lembrança, embora. né? Me lembro do ensino médio, não sei porque veio por falar Aqui é isso. 2 horas já. Mas aí a professora do ensino médio, eu estava no 2º ano do ensino médio na época, chamava assim, e a professora de português deu o tema da redação. Para onde me atrai o vermelho? Só esse... Nossa, mas que eu não escrevi isso, professor? Mas eu nunca me esqueci dessa redação, da redação que eu fiz. Mas pode mudar de cor? Pode também. Pode fazer outra cor. Mas... Não, a professora é maravilhosa, né? Então, a professora é maravilhosa. E todo mundo, quer dizer, despertou. E como eu não me esqueci até hoje, exatamente. Olha que lá se vão alguns aninhos, né? Alguns meses, alguns poucos anos. Que dessa coisa me lembro, mas não vou ficar falando muito também. Não, mas depois eu conto para vocês. Mas é dessa coisa
do tema abstrato, né? Como você falou do vermelho e do azul, eu errei muito tempo que eu não lembrava dessa história, dessa Maravilhosa, redação. ela trabalhou com o estranhamento, E né? as pessoas tinham, nós tínhamos E aí 16 você- anos, 16, 17 Sim, anos. e aí foi tão marcante. Ficou, e olha que interessante uma professora jogar isso nos alunos e ter resposta. Colégio Andes, Rio de Janeiro, Vale do Botafogo. Eu A peça queria- Carminha acabou? Não acabou não. Aí a gente, Está lá em Brasília, a gente tem vai, que vir para o Rio. a gente vai trazer para cá. A gente vai trazer, não, tem que ser aqui também. Incrível. Em Brasília foi um maior sucesso. Assim, foi muito legal porque eu falei, gente, Verdade. é muita coisa. Eu nunca tinha feito um musical com tanta gente. E a gente teve que, essas coisas, né? Tipo, conseguir um patrocínio do FAC. Então, assim, o FAC é bem bacana, mas ele, assim, era pouco para. E a gente teve que ensaiar em 2 meses. E assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E a verdade é que quando a gente chegou lá, eu acho que assim, essas histórias da música popular, a música popular brasileira é coalhada de histórias inacreditáveis. Assim como a música popular brasileira, eu sempre lembro da Adriana Falcão falando disso, né? Como que a música popular brasileira é baseada na literatura e ela forma também um jeito de escrever. Eu acho que a Ana é filha de Lobato, mas ela também é filha da música popular brasileira. Ela fala muito, né? A própria Lígia, tem um livro O irmão inacreditável. dela lançou um livro, né, sobre música, Ah, o irmão é? da Ana Maria, Eu não sabia. que é o... Ai, gente, esqueci o nome dele. O Vitor. Não, Vitor não, qual foi o nome dele, gente? É o jornalista que foi assessor do Lula. Ele tem um livro, o Franklin, é um livro recente, deve ter lançado há uns 2, 3 anos, de música brasileira. Vou olhar aqui para ver te falar. Tem um livro inacreditável que ganhou o prêmio da Fundação e por isso eu conheci, mas eu sou o maior propagandista, eu acho, desse livro. Ela fala, a Pauline Alfen, o Odalisque Elefante. Gente, o livro, ele tem letras inteiras de música popular brasileira e você fala assim, nesse lugar do livro, ainda assim, essa letra é espetacular. Como você falou, olha o livro qual é. Quem foi que inventou o Brasil? A música conta a história do Império e do começo da República. Esse é o livro do Franklin. Que legal! E você sabe que quem foi que inventou o Brasil foi seu Cabral, é do Lamartine, mas ele foi acusado de plágio, algumas vezes, pelo Du Chocolat, é assim que fala em francês, era o fundador da Companhia Negra de Teatro. Olha, é fantástico isso, né? A Companhia Negra de Teatro é uma companhia de teatro por pessoas negras no Rio de Janeiro, muito antes de... Olha que coisa maravilhosa. Depois é que começa... Não era, desse período não era o Teatro Experimental Bonito? Mas tem a companhia? Tem. E o Du Chocolat era o diretor. E ele foi morar na França, por isso que ele ficou com esse nome. Ah, tá. E aí, quando ele lança quem foi que inventou o Brasil, esse canal, né? Ele fala assim, gostou da música? 2 meses depois de gravar, né? E o do Chocolat falou assim, gostaram da música? É criação minha com Ari Barroso. Porque isso aconteceu muito, né? Aí ele... mas não era assim, a letra parecia um pouco, né? Mas não a melodia. Gente, olha só, aquele papel chato, a gente já está aqui há 2 horas, vai cair o segundo bloco. Então a gente tem que se despedir aqui, mas com muita vontade. Melhor água na boca, a melhor coisa que tem. Eu só queria terminar então, Isso. agradecer a todo mundo a presença aqui, agradecer ao Roger. Eu que quero agradecer muito, nossa. Nossa, maravilhoso. Agradecer a Casa 11 pela oportunidade. Maravilhosa de estar Casa aqui. 11. Entendeu? E está extasiado. eu queria terminar, eu ia agradecer a Viva Bia. aqui, Casa 11, Isso. Sebe Livraria. Volta, tem que tirar uma foto, né? Não. E aí Rua das Laranjeiras 371, loja 11. Qual? Ai, que maravilhoso, obrigado. E aí eu queria terminar com uma frase que é uma pergunta que é fundamental para nós. Que é Essa assim, foto no grupo. o leitor é um artista? Claro. O leitor é um Sim. artista.
Perfeito. O leitor é um autor, né? A leitora é autora. Então sempre é artista, porque subverte aquilo que um dia foi projeto de muita gente, né? Escritor, ilustrador, editor, porque a cadeia do livro é imensa, né? Você parece muito Mas uma amiga nossa, que é a Tereza. o leitor e o leitor criança é esse que subverte, sempre vai ser artista, né? Então leram a arte. Lê uma arte. Bom, depois desse encontro fantástico aqui, dessa conversa aqui, vai se repetir. Nem que a gente vá a Brasília assistir o Vocês já Carmen. estão convidadíssimos. Ó. De 8 a 10 de setembro agora. Mas a gente vai trazer para Brasília também. Pro Rio. Pro Rio, está em Brasília. Manda. Vai ser lá na Caixa E Cultural. Tem o Instagram, né, do Vai ser o Carmen. Carmen Canta La Martini, que é esse mais documental. Mas a gente quer trazer para cá a peça, porque para dar esse Aí viriam susto. todos os atores, todos os É. todo veria Olha, inteira. a gente está trabalhando já com 2 atores daqui, vai entrar mais um, os músicos vêm de lá. Um dos músicos é daqui também, que é o próprio diretor musical, que é o Tibo. Então a gente já vai ter 11. Que ele falou, eu também quero fazer. Olha, pelo amor de Deus, né? A pessoa ainda por cima toca um acordeão como ninguém. Gente, está tendo o aniversário da Escola de Música do UFRJ. Ontem a gente foi com ele assistir esse cara, vale a pena, assim, de graça. Na Escola de Música lá no... Já vai ter um. Tá Vai, tendo, eu semana trouxe até toda o tem. programinha. Você É. tem 2 minutos para dar tchau. Então, olha lá, vou aproveitar que os 2 minutos e mais uma vez agradecer você, agradecer a Beth, agradecer a todos os colegas aqui que permitiram que a gente fizesse esse Conversa com o Leitor, hoje especialíssimo, aqui na Casa 11. Agradecer a você que ficou aí nos acompanhando, muito bom. E dizer que a gente fica muito feliz de ter essas oportunidades, de se encontrar com pessoas tão sensacionais e poder registrar isso para todo mundo. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Abete, muito obrigado a todos os meus colegas aqui. Obrigada, Casa 11. Obrigado, Casa 11, obrigado a Bia e obrigado a você mais uma vez. Grande abraço e até a próxima Conversa com o Leitor. Tchau, tchau, tchau.